Boa noite a você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube. Eu quero iniciar com você com uma palavra muito séria neste momento. Eu tenho assistido muitas pessoas, entre elas amigos, irmãos da fé, se posicionando politicamente em uma das extremidades hoje apresentadas em nosso país. Alguns do lado da direita, outros da esquerda, e tenho assistido a isso com uma certa preocupação, porque nós estamos vivendo num momento que eu acredito, politicamente falando, em nosso país, muito tenso, onde pessoas da extrema direita e da extrema esquerda estão se degladiando pelo poder. E isso me preocupa, porque nós, cristãos, podemos, sim, nos posicionarmos pessoalmente a uma dessas bandeiras, tanto direita, esquerda, ou mesmo a bandeira do centro. Podemos sim colocarmos em nossas redes sociais aquilo que acreditamos, que pensamos, que defendemos, mas a partir do momento, irmãos, que nós começamos a nos degladiar por causa dessas bandeiras, nós começamos a nos dividir, seja por um extremo capitalista ou por um extremo movimento socialista, comunista, nós estamos perdendo a essência do que somos. Nós somos do reino de Deus. Nós não pertencemos a este mundo, mas ao mundo celestial. Aguardamos a vinda de Jesus e nós reinaremos com Ele. Neste tempo presente nós precisamos nos amar e amar a todas as pessoas que nos cercam. Neste tempo presente nós precisamos mostrar o caminho melhor para as pessoas, apontar o caminho, mas não entrar em discussões com os nossos irmãos, não entrarmos em discussões com aqueles que nos cercam, amigos, familiares, por causa de uma bandeira. Nós devemos lutar pela verdade, pela justiça, pela paz. E eu me preocupo, porque me parece que estamos caminhando para termos um grande conflito político em nosso país. E eu espero que você que está me ouvindo, cristão, um seguidor de Jesus, independente se você é da Igreja Batista, Metodista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, Católica, mas que você que é cristão não ouse atacar outra pessoa por causa de uma bandeira política. Não ouse se levantar e agredir pessoas em nome de uma bandeira política. Porque por trás de todas essas bandeiras políticas, por trás de todos os movimentos, seja capitalista ou mesmo comunista, existem poderes maiores manipulando tudo isso. Mas Deus está no controle da história. Não nos cansemos de fazer o bem, ainda que possamos ser subjugados para aqueles que detêm o poder. Nós devemos continuar testemunhando o amor de Cristo. Irmãos, eu quero hoje ainda prosseguir com vocês nosso texto de Mateus capítulo 8, onde nós temos feito as nossas devocionais. Então eu quero ler com vocês hoje Mateus 8, do verso 14 até o verso 17, primeiramente. Diz assim: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo.
Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Eu quero destacar algumas coisas rapidamente nestes versos. Primeiro, Pedro tinha uma sogra. Isso indica, claro, que Pedro era casado. Então, nós temos aí, dentro da tradição católica, o primeiro Papa era casado. Bom, a sogra de Pedro estava com febre. Jesus foi para a casa de Pedro. Eu fico imaginando essa cena, Depois do dia que eles tiveram, Jesus se dirigiu à casa de Pedro. Imagino que ele ia lá descansar, comer, ter aquele happy hour, aquela conversa bem amiga ali com Pedro e a família de Pedro. E quando Jesus chega lá, encontra o quê? A sogra de Pedro com febre. Aí diz que Jesus a toma pela mão e a febre a deixou. E veja, e ela começou a fazer o quê? A servi-los. Então imagino que ali, eles comeram ali um salgadinho, comeram alguma coisa, e juntos ali tomaram água, ou quem sabe um vinho, e ficaram conversando. Mas foi escurecendo o dia, e aí trouxeram ali muitas pessoas endemoniadas, e Jesus expulsou os espíritos, e também trouxeram pessoas enfermas, e Jesus curou todos os enfermos. Jesus curou todos os enfermos que foram levados lá. Existiam muitos outros enfermos dentro ali da cidade, em todo Israel, enfim, em todo o mundo daquele tempo, existiam muitos enfermos. Aqueles que foram até Jesus, Jesus os curou, diz a palavra. Mas veja que Mateus se preocupa em dizer o porquê Jesus curou todos aqueles enfermos que foram levados, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Como eu havia dito em nosso último encontro, Mateus, ele escreve este livro querendo mostrar o Jesus Rei apontado como Messias, o ungido de Deus. Então ele vai linkando as curas que Jesus realizou para mostrar que ele é o Messias esperado. Então, a palavra do profeta Isaías confirma que Jesus é o Rei, o Messias esperado. É isso que Mateus está fazendo com o texto. Agora, nós não podemos pegar este verso, como muitos outros versos da Bíblia, e achar por aí que, Jesus curou todos aqueles doentes, ele vai curar todos os doentes na igreja, ele vai curar todos os doentes no país. Não. Jesus estava fazendo aquilo para que se confirmasse as palavras que haviam sido ditas. Por isso ele estava curando os enfermos, expulsando demônios, e desta forma os seus discípulos estavam vendo, é ele, o Messias. É interessante isso, Porque as pessoas hoje acham que Jesus tem o dever de curar as suas enfermidades. Preste atenção, Jesus pode curar a tua enfermidade. Pode sim, e ele pode fazer isso hoje, agora, pode realizar um milagre na tua vida. Creia nisso, creia. Mas compreenda que esse não é o fim pelo qual Jesus veio. Não é para curar as suas enfermidades. Se você está com dor de cabeça, pode tomar um Doril e resolver isso. Agora, aquelas enfermidades que os médicos não conseguem curar, Jesus pode sim realizar este milagre na sua vida. Mas eu quero que, acima de tudo, você saiba que ele já fez isso por você na cruz. Porque quando nós deixarmos este mundo, todas as nossas enfermidades vão cessar. E ele vai nos dar um corpo perfeito. Ninguém mais vai ter enfermidade nenhuma. O leproso, quando ressuscitar com Cristo, vai ressuscitar limpo. O paralítico, quando ressuscitar com Cristo, vai ressuscitar andando, correndo. O cego vai ressuscitar vendo. Quer dizer, toda enfermidade, tudo que o pecado causou sobre os seres humanos vai deixar de existir. Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades. Certamente ele fez isso. E ele fez na cruz. E nós vamos desfrutar deste novo corpo, dessa vitória, quando nós ressuscitarmos em glória.
Hoje, Jesus pode te curar. Você orar e Deus te curar, por exemplo, da coluna. Ele pode te curar hoje na segunda e na quinta-feira você está bem de novo. Por quê? Porque o teu corpo, ele está ainda preso à lei do pecado, sujeito ao pecado. Por isso que a gente envelhece, por isso que você envelhece. Eu estou envelhecendo, os cabelos estão ficando brancos. Por quê? Porque eu estou caminhando para a morte. Somente quando Cristo vier e nós ressuscitarmos com Ele, é que nós vamos vencer tudo isso. Aí meus cabelos não vão mais embranquiçar, não vão mais envelhecer, nenhum de nós. Por quê? Porque nós vamos ter um corpo agora incorruptível. Então a vitória já está dada a você. Já está dada, já foi feita. Então, ainda que você tenha que suportar neste tempo presente alguma enfermidade, alguma doença, é passageiro, porque em Cristo você receberá um corpo glorificado e perfeito. Mas eu quero ler com vocês a sequência do texto. Nós vamos ler agora do verso 18 ao 22. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Parece que entre o verso 17 e o verso 18 existe um vácuo, um espaço aí perdido, vamos dizer assim. Jesus estava na casa de Pedro, já estava anoitecendo, trouxeram ali endemoniados, ele expulsou os demônios, trouxeram enfermos, ele os curou. E agora a gente vê que Jesus já está próximo ao mar. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Um mestre da lei. Um mestre é alguém que possui discípulos, é alguém que tem seguidores. Um destes mestres da lei reconhece Jesus como mestre. Então ele reconhece que Jesus sabe mais do que ele reconhece que Jesus é superior a ele, e ele então quer seguir Jesus, ele quer aprender com Jesus, ele quer se tornar um discípulo de Jesus. E ele diz então para Jesus: eu te seguirei por onde quer que fores. Essas palavras demonstram uma disposição grandiosa de seguir Jesus. Aí Jesus responde para ele: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus estava dizendo para este homem que ele não tinha aonde descansar. O que de fato ele está dizendo é assim: eu não pertenço a este lugar, eu não pertenço a este mundo. Dessa forma, Jesus estava questionando o coração daquele homem se ele estava disposto a viver desprendido do mundo. Jesus sabia que o seu reino não pertencia a este tempo presente. Então ele diz para aquele homem que parecia tão disposto a dar tudo, se ele estava disposto a viver uma vida desprendida, se ele estava disposto a deixar tudo para segui-lo. Era tempo dele refletir agora sobre isso. Aí um outro discípulo lhe diz: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Isso significa que era uma outra pessoa interessada em ser um discípulo de Jesus. Mas esse pede para que Jesus deixasse ele ir sepultar o seu pai. Quando a gente lê pela primeira vez estes versos, dá a impressão que o pai dele acabara de morrer e precisava ser enterrado. Mas, na verdade, o pai dele não estava morto, tanto que ele estava ali seguindo a Jesus.
O que de fato ele estava propondo a Jesus é: Senhor, eu te seguirei, mas primeiro preciso esperar, aguardar a morte de meu pai, enterrá-lo, e depois eu vou te seguir. Veja a resposta de Jesus: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. O que Jesus estava dizendo para ele é que se tornar um discípulo, um seguidor dele, Jesus, era urgente. Era algo que você não pode deixar para amanhã, para depois. É algo que você precisa decidir agora, já. É isso que Jesus estava dizendo para ele. Deixa-me primeiro sepultar meu pai. Não priorize nada na sua vida antes da relação com Jesus. Entendeu? A relação com Jesus precisa ser a prioridade máxima da sua vida. Depois, Jesus vai te guiando, te orientando para que você viva como um discípulo. Se você quer ser um seguidor de Jesus, você precisa estar disposto a abrir mão, sabe, de tudo. É isso que ele está dizendo. Ele não tem onde encostar a cabeça, porque não pertence a esse mundo. Você não pertence a esse mundo. Se você quer ser um seguidor de Jesus, você tem que viver como Jesus, desprendido de tudo. E precisa compreender que ser um seguidor, um discípulo dele, é um caráter de urgência na sua vida. Nenhum de nós sabemos o que será de nós amanhã. Você pode fazer planos para sepultar o seu pai, mas talvez seu pai vai te sepultar. O engajamento no discipulado é a prioridade máxima. Se nós unirmos as duas respostas de Jesus, o que Jesus está ensinando para nós é que precisamos segui-lo já, agora. E segui-lo significa que não pertencemos mais a este mundo, que não devemos nos deter nas coisas deste mundo, porque aquilo que Deus quer construir através de nós não irá se concretizar neste tempo presente. Quem vive preocupados com as coisas deste mundo perde a dimensão das coisas celestiais. E aquele que perde a dimensão das coisas celestiais, ele se perde neste mundo presente. Portanto, que você possa decidir já ser um seguidor de Jesus. Que você possa estar disposto a abrir mão de tudo para seguir a Jesus. Mas eu quero dizer a você que ao decidir seguir Jesus já e se dispor a abrir mão de tudo, Ele, Jesus, irá cuidar de você todos os dias de sua vida.